Hoje eu vou fazer um panorama. Eu já falei que o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. E expliquei também, inclusive até contei a história do Chapeuzinho Vermelho, dizendo o seguinte, que é a mesma história em que eu vou contá-la 7 vezes e cada vez eu vou colocar a minha ênfase, vou dar alguns detalhes em uma parte da história ou por uma perspectiva. Então o que acontece? Quando eu tenho os primeiros capítulos, eu tenho logo uma ênfase na igreja, né? Na apresentação de Jesus. E aí eu vou avançando na segunda sessão, eu vou ter agora uma apresentação do trono de Deus, uma relação entre o que está no céu e o que está acontecendo na terra, e eu vou avançando, em cada período eu tenho a mesma história, onde eu vou dando mais detalhes, ou eu vou dando a ênfase em posicionamentos diferentes da história, como eu falei do Chapeuzinho. Na primeira parte eu falo mais dela, da mãe, da segunda falo do caminho, depois eu falo, né, do lobo, depois eu falo lá na frente da vovó, depois eu falo do caçador. E o Apocalipse ele funciona exatamente assim. Vocês vão perceber, eu vou mostrar aqui para vocês, que à medida que nós vamos avançando nas sessões, nós vamos percebendo que a ênfase ela vai se deslocando mais para os acontecimentos do fim, até que na última sessão a ênfase, né, ela está, né, ela tem um pouquinho de panorama também, mas a ênfase já está naquilo que é o finalmente, que é o novo céu e a nova terra. Vocês lembram que eu falei, olha só, eu coloquei uma linha do tempo aqui, ó, 7 linhas do tempo, tá certo? Onde eu vou falar então de cada uma das sessões em uma dessas linhas do tempo. Então, as 7 sessões. Eu vou começar aqui, olha só, rapidamente. Eu vou dizer só, a primeira sessão está em Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, onde eu vou mostrar as 7 igrejas da Ásia coexistindo. A carta que foi escrita para 7 igrejas e essas 7 igrejas coexistindo. Na segunda sessão eu vou mostrar aqui exatamente a coexistência de um mundo espiritual no céu e de acontecimentos aqui na terra. Na terceira sessão, Apocalipse de 8 a 11, eu vou mostrar o processo de degradação da terra, que ele é progressivo. Então, olha só, nestas primeiras sessões aqui, eu ainda não apresentei o inimigo, o lobo, o dragão e nem os seus aliados. E aí o que acontece? Na hora que eu chego na quarta sessão, Apocalipse 12 a 14, aí agora eu vou, estando no mesmo tempo, na mesma linha do tempo, agora eu vou apresentar quem é o dragão, quem é a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, que seria, no caso, o anticristo, o falso profeta, e o sistema chamado Babilônia, tá certo? Então, avançando um pouquinho mais, quinta sessão, Apocalipse de 15 a 16, eu tenho aqui, vamos dizer assim, eu avancei um pouco mais na história, agora eu vou contar a história mostrando o seguinte: eu tinha uma degradação progressiva, a terra vinha se acabando aos pouquinhos, e eu vou mostrar então agora a parte final dela se acabando mesmo, onde realmente o rio que estava sendo afetado aos poucos, parcialmente, eu já vou mostrar o seguinte, que ele morre, tá certo? Então eu tenho uma vegetação que está sendo afetada gradualmente, e aqui eu já mostro assim, não, aqui é onde ela chegou ao fim. Sexta sessão, Apocalipse 17 a 19, eu vou mostrar aqui a ação do mundo espiritual do mal e o ponto final, porque se eu mostrei aqui nessa sessão anterior, dei ênfase ao ponto final da criação, e agora o final que vai acontecer do sistema maligno todo, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Tudo isso aqui está acontecendo na mesma linha do tempo, na mesma linha do tempo. Qual é o período dessa linha do tempo? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Qual é o tempo que a gente vive hoje? Esperando a segunda. Próximos, acreditamos, próximos da segunda, mas dentro deste período da história aqui. E na sétima sessão eu tenho, logo no início do capítulo, ele me dá um panoramazinho de toda a história, mas vai
trazendo uma ênfase na vitória dos salvos e o transporte para o novo céu, para a nova terra, como seria a Nova Jerusalém. Vamos continuando. Então tá, primeira sessão. A primeira sessão, eu vou falar então aqui dos 7 tipos de igrejas que estão coexistindo, tá certo? Então eu tenho aqui até esse desenhozinho que a gente já usou, que é o seguinte: logo no início do Apocalipse eu vou ter então esta apresentação de Jesus para João. Então Jesus se apresenta como aquele que tem 7 estrelas na mão e que está andando entre 7 castiçais, esses candelabros aqui, tá certo? Esses luzeiros. Então Jesus ele se apresenta assim. E aí o que acontece? Só que lá mesmo no próprio livro do Apocalipse ele diz o seguinte, que estas 7 estrelas são aqui, ó, os 7 anjos das igrejas, seriam 7 lideranças, como a gente está interpretando, e que estes 7 castiçais aqui são as 7 igrejas da Ásia. Eu já falei aqui que naquele tempo não existiam somente 7 igrejas na Ásia, tá certo? Existia, dizem, mais de 10 igrejas na Ásia, mas o 7 ele tem um significado que é um significado de totalidade e de perfeição. Então quando ele está dizendo, olha, manda carta às 7 igrejas, ou seja, esta carta ela é abrangente, ela vai servir para todas as igrejas, só que cada igreja que ele manda a carta, ela tem características diferentes. Então, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele está destacando as características, né, da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Nós vamos ver isso a partir das próximas aulas. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, tem outras características. Mas aí eu pergunto, a igreja de Éfeso, ela existia ao mesmo tempo que existia a igreja de Esmirna? Existia. Tanto é que o Senhor diz, olha, manda uma carta para Éfeso, manda uma para Esmirna, manda uma, né, para Tiatira, manda uma para Sardes, e assim por diante, tá certo? Então estas 7 igrejas, elas existiam ao mesmo tempo com características diferentes e com alguma coisa que Deus iria fazer de observação a cada uma delas, mas todas as 7 igrejas existiam ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, e não é de hoje, é claro, isso aí já é uma coisa que já é bem antiga, existe uma teoria que diz que eles interpretam da seguinte forma, que a carta escrita à igreja de Éfeso é uma carta que foi dirigida à igreja apostólica, ou seja, a carta escrita à igreja de Esmirna é uma carta que é dirigida à igreja que vem depois do período apostólico, que seria a igreja que foi perseguida ali a partir do ano 70, tá certo? Depois de Cristo. Então ele vai colocando como se cada igreja fosse a igreja em um determinado período da história e do tempo. E eu estou dizendo o seguinte aqui, que essa interpretação, ela é muito pouca aceita. Existe uma minoria que admite essa teoria. Na maior parte das pessoas que leem, que estudam e que interpretam o livro do Apocalipse, eles não usam, e tem alguns, eu até fiz uma publicação recente, onde um autor até muito renomado, bastante conhecido, um estudioso do Apocalipse, ele chega a fazer uma brincadeira, ele diz assim, olha, é uma coisa infantil você acreditar numa interpretação desse tipo, porque você teria, por exemplo, que admitir que a igreja de Sardes, que está relacionada ali pelo tempo da igreja da Reforma, é uma igreja que tem nome de que está viva, mas que está morta, sendo que é exatamente o período onde houve um grande avivamento, tá certo? Então, assim, não sou eu, nem sou eu que estou dizendo isso, eu simplesmente vou tentar aqui passar para vocês essa interpretação que, além dela ser a mais aceita, é a que eu acho mais razoável. Mas tem gente que pensa diferente, a gente respeita isso e não estou fazendo nenhum tipo de brincadeira a esse respeito, só estou registrando isso aqui para vocês, mas eu vou continuar aqui dentro daquilo que eu acho mais razoável que a gente precisa compreender. Então tá certo. Então eu tenho aqui, na primeira sessão, a ênfase então está na apresentação de Jesus.
nas características da igreja. E aqui eu quero deixar uma outra observação: não são as características simplesmente da igreja como se fossem instituições. Olha, então essa é uma característica que a gente encontra na igreja batista. Olha, essa outra aqui é uma característica que a gente encontra na igreja universal do Reino de Deus. Não, são características de uma igreja que eu vou dizer que ela é uma igreja espalhada, que ela não está subdividida em denominações, mas que também são características que podem se encontrar nas próprias pessoas que são a igreja, tá certo? Então, por exemplo, você pode estar vivendo as características de uma determinada igreja, estando congregando no mesmo lugar de que uma outra pessoa está vivendo características de outra igreja, tá certo? Então vamos ver, uma igreja que Jesus escreveu para essa igreja, e essa igreja é uma igreja trabalhadora, rigorosa na doutrina, ela é contrária a heresias, ela se coloca contra as heresias, mas ela não tem mais o primeiro amor. Que igreja é essa? É a igreja de Éfeso. Então Jesus disse: olha só, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, uma característica que ele identificou numa determinada igreja, nós vamos passar igreja por igreja detalhadamente depois, mas o que eu vou dizer é o seguinte: você pode, eu não consigo dizer que essa é uma característica apenas, ou exclusivamente, ou em boa medida, apenas daquela igreja lá da Reforma, a igreja apostólica, mas é uma característica que nós encontramos em muitas pessoas que se converteram há 20 anos e hoje já não são mais as mesmas pessoas, já não tem mais aquela dedicação, já não tem mais aquilo, já abandonou o primeiro amor, aquilo que ele viveu no primeiro momento já foi embora há muito tempo, embora seja uma pessoa que pode ser até zelosa pela doutrina, seja contra heresias, mas é uma pessoa que já não tem mais aquele amor, certo? Temos aqui, por exemplo, uma igreja perseguida, marginalizada, martirizada, pobre, mais rica. Quem é? Esmirna. A igreja de Esmirna, tá certo? Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa igreja de Éfeso funcionando com pouco amor, eu tenho ao mesmo tempo uma igreja que estava sofrendo perseguição, certo? Eu tenho aqui uma igreja que crê em Jesus, mas segue heresias, e é levada por dinheiro, e mais, ela é mundana. E aí eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de pessoas que fazem parte de uma igreja, mas que tem essas características. Que igreja é essa? Pérgamo, sabe? Pérgamo, porque inclusive ela é considerada aquela igreja que ela se mistura, né? Pérgamo casamento significa casamento. Depois eu vou dar mais detalhes, mas ou seja, é aquela que se associou com algumas coisas que não estão mais preservando a pureza, tá certo? Que ela deveria ter. Temos aqui uma igreja que ama Jesus, que crê em Jesus, mas que está cheia de sensualidades, imoralidades, idolatria e misticismo. Que igreja é essa? A igreja de Tiatira. Então são as características que Jesus identificou nessa igreja. Então, temos aqui uma igreja que ela é tradicional, que ela tem fama, ela é uma igreja conhecida, ela é uma igreja que ela tem boas referências a respeito dela, ela é famosa, tem fama de que é uma igreja boa, viva, mas Jesus disse que ela está morta, e assim, mas tem ainda no meio de vocês alguns que ainda estão vivos ainda, apesar de que no geral, ela só tem a fama de que está viva, mas está morta, mas tem ali ainda algumas pessoas que estão vivas. E essa é a igreja de Sardes. Aqui tem uma igreja que é aparentemente fraca, mas ela é fiel, ela é separada da sinagoga de Satanás e ela não nega Jesus. Que igreja é essa? Filadélfia. Uma das duas igrejas, porque apenas duas igrejas Jesus não fez nenhuma crítica, fez apenas elogios, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Todas as outras você tem alguns elogios e tem algumas críticas, e aí a última igreja só praticamente críticas. Nós temos uma igreja que é rica, que ela é soberba, que ela é vaidosa,
mas ela é morna, miserável, cega, exposta ao pecado. Que igreja é essa? Laodiceia. Tá certo? Então, irmãos, olha só. Hoje nós podemos ter pessoas ou grupos com qualquer uma dessas características. Tá certo? Podemos ter hoje pessoas mornas. Podemos. Mas podemos ter pessoas muito ortodoxas também, né? Muito rigorosas. Eu estou dentro de um tempo onde também Jesus está dizendo, estas 7 igrejas, elas fazem parte deste período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que coexiste, e você tem essas mesmas características presentes no nosso tempo. E a todas as igrejas, Jesus ele sempre dá uma dicasinha assim, olha, eu estou voltando. Então a Éfeso ele diz, se não se arrepender, virei a você. Jesus vai voltar, virá e vai pedir então ali as contas. Aí a igreja de Esmirna, seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Quando é que a igreja vai receber a coroa da vida? Só na segunda vinda. Então aqui, de um modo indireto, ele também está falando da segunda vinda. A igreja de Pérgamo, ele diz, arrependa-se, senão virei em breve até você. Mais uma dicasinha. Jesus está sempre dizendo, olha, eu vou voltar. Olha, arrependa-se, emende-se, eu vou voltar. E a igreja de Tiatira diz, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Mais uma vez, Jesus agora dizendo à igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, virei como um ladrão. Isso aqui é exatamente a expressão usada para a segunda vinda de Jesus. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. A igreja de Filadélfia diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda. Então vocês observem Jesus sempre fazendo referência à sua volta. Venho em breve, ele disse à igreja de Laodiceia, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Tudo bem até aí? Então vejam que do mesmo jeito que na aula passada eu mostrei que em todas as sessões está marcada a vinda de Jesus, e quando eu falo em segunda vinda de Jesus, eu falo em fim do mundo, então Jesus está sempre pontuando essa questão para que ninguém tenha desculpa. Bom, então vamos passar agora para a segunda sessão. Na segunda sessão, Apocalipse de 4 a 7, que eu vou mostrar então a coexistência do mundo espiritual com o mundo físico. A ênfase aqui nos 7 selos. Por quê? Porque na hora que eu tenho um selo destacado desse livro lá em cima, eu tenho a revelação de acontecimentos aqui embaixo. Vamos ver. O reino dos céus é a vida na terra. O reino espiritual, né? Essa sessão vai falar da visão do trono de Deus e seus súditos, porque logo no início você vai ver como é apresentado o trono de Deus, os 24 anciãos, é apresentado também os 4 seres viventes. Então, nesse início do livro, nessa sessão, ele começa mostrando o seguinte: se na outra sessão anterior ele deu ênfase e mostrou a igreja, agora ele vai mostrar o que está no céu. E mais, ele vai mostrar o seguinte, que lá existe um livro selado, um livro que ele tem 7 selos. Ou seja, um livro selado é aquele livro que, né, só pode ser aberto pelo destinatário. O remetente, ele selou para que ninguém olhasse aquele livro, a menos quando ele chegasse às mãos do destinatário. E quando ele tirasse o selo, então ele poderia saber o que está escrito naquele livro. Então, dizendo, olha, eu tenho uma revelação, eu vou contar para vocês as coisas que daqui do céu eu vou ordenar para acontecer na terra, e isso só vai ser revelado a partir do momento em que estes selos forem sendo retirados. E tem mais, só uma pessoa é que poderia abrir esse livro.
João, ele olhou e disse, olha, não tinha ninguém capaz de abrir o livro, somente uma pessoa era capaz de abrir o livro. Quem era? O cordeiro. Ele viu como o cordeiro, ele teve uma visão de um cordeiro, ele era o único. E aí, olha, graças a Deus, né? O cordeiro, ele é digno de abrir o selo, então ele vai revelar aqui o que vai acontecer na nossa história. Os 4 primeiros selos que são abertos, ele é uma revelação sobre os acontecimentos terrenos, porque aqui ele fala de 4 cavaleiros e suas missões sobre a terra. Então, nos 4 primeiros selos que são abertos, ele diz, abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco, um cavalo branco. E aí vai ter, lógico, vai ter uma interpretação do que seria esse cavalo branco que vem vencendo para vencer. E nós vamos explicar. Mas então, sai e ele tem uma representação. Aí ele tira o segundo selo. No segundo selo, ele vai ter então o cavalo vermelho, que tem também uma representação. Terceiro selo, o cavalo preto. Quarto selo, o cavalo amarelo. Então, são os 4 primeiros selos. Então, no quinto selo aberto, eu tenho uma coisa interessante. É uma visão que ele tem das pessoas que morreram martirizadas, clamando por justiça. Clamando por justiça. É como se alguém dissesse assim, olha, Deus não se esqueceu, não se esquece daqueles que sofreram e chegaram, inclusive, até a morrer por conta da minha palavra e do meu evangelho, ou por conta da fé, tá certo? Então, olha, Deus está dizendo o seguinte, eu vejo cada mártir, está diante de mim o que aconteceu com cada pessoa que lutou pela sua fé e morreu por ela, eu não me esqueci. Então ele diz assim, olha, é como se estas pessoas elas estivessem diante de mim, clamando, dizendo, Senhor, o Senhor se esqueceu? O Senhor diz, não me esqueci, mas é necessário que vocês aguardem mais um pouquinho de tempo. Então, olha só, o sexto selo, então, é aberto, e eu tenho aqui uma revelação sobre o fim do mundo, sobre a preservação e a vitória dos escolhidos, que são selados por Deus, que são os 144 mil. Então ele vai me dar uma informação daquelas pessoas que são seladas por Deus, que são 144 mil pessoas, e esta informação de 144 mil são de tribos judaicas, e logo depois ele me mostra uma grande multidão, e aqui é uma multidão incontável, e ela já não é uma multidão onde ele identifica com uma determinada nação ou com um determinado povo. Então, é como se ele dissesse assim, olha, as pessoas que eu estou selando, eu estou escolhendo, eu estou reservando, eu estou olhando, tanto elas estão numa multidão de um grupo específico, que são os judeus, que são os 144, como também são as pessoas que vieram depois, que são os gentios, e é uma grande multidão, inclusive é um número muito maior de pessoas, tá certo? No sétimo selo aberto, o que aconteceu? Silêncio, diz assim, e o sétimo selo aberto, e houve silêncio, meia hora de silêncio. Olha só, o que aconteceu no sétimo dia da criação? Houve descanso, certo? A obra estava concluída. Terceira sessão. Na terceira sessão, eu tenho a degradação progressiva do mundo e dos homens. Vejam só, é exatamente na terceira sessão que eu vou falar então das 7 trombetas. Qual é a ênfase? Eu tenho ali então nessa sessão, a primeira trombeta mostra que 1/3 da vegetação vai morrer, mas é parcial, ou seja, a vegetação do mundo está sendo afetada, mas num primeiro momento ela é parcial. Depois eu tenho a segunda trombeta, 1/3 da vida marinha e 1/3 das embarcações. Mais uma degradação, mais uma destruição, que ela é aos poucos. A terceira trombeta, eu tenho 1/3 da água potável se torna imprópria para o consumo. Quarta trombeta, 1/3 do brilho dos astros celestes diminui, e uma informação aqui, um anjo diz, ai, 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 porque o pior ainda está por vir. Porque se nessas primeiras trombetas, nessas 4 primeiras trombetas, ele está dizendo a degradação
né, a destruição que ainda é inicial em relação à natureza criada, a natureza, agora as 3 últimas elas estão voltadas para o homem. Então olha só, na quinta trombeta ele já diz o seguinte, que há aqui, é um negócio impressionante, uma ação maligna que foi liberada, eu não vou dar detalhes agora, mas é uma ação maligna que é liberada do abismo, e vários gafanhotos, olha só, é uma revoada de gafanhotos. Estes gafanhotos, olha as características desses gafanhotos. Ele tem dente de leão, rosto de homem, cabelo de mulher, ele tem uma cauda de escorpião, mas o interessante é o seguinte, e ele sai como se fosse um cavalo para a batalha. O batido das asas desses gafanhotos é como se fosse um exército de cavalaria saindo para uma batalha. Mas olha que coisa interessante, com tudo isso ele diz o seguinte, com toda essa representação, depois eu vou dizer para vocês, né, mais detalhes, mas diz assim, ó, que a picada, ele pica a pessoa, e a pessoa fica com muita dor, e por isso que ele usou o escorpião, porque dizem que o escorpião, quando ele pica uma pessoa, a pessoa fica com muita dor, mas é aquela dor que fica como se fosse assim, já viram aquela dor nos ossos, aquela dor por dentro, e que não tem remédio para passar. Isso é cólica. Não é cólica. Os homens eu conheci. E olha só, olha o tipo de dor. É um tipo de dor que é tão intensa e duradoura. Ele diz aqui, inclusive, o tempo que ela vai durar, para mostrar que ela, né, se uma pequenininha já de poucas horas já é tão ruim, ela de mais dias ela é muito pior. É uma dor tão intensa que as pessoas vão sentir que elas vão desejar a morte, mas elas não vão conseguir morrer. É como se uma pessoa estivesse com um mal psíquico, onde ele estivesse com muita dor, que ele não sabe onde, não sabe explicar como é essa dor. Ele tem uma dor, né, dentro dele, que ele deseja morrer, mas ele simplesmente, ou ele não tem coragem, ou ele não consegue, ou ele tem medo. Ele gostaria de morrer, de tanta dor, de tanta aflição que ele está passando. Então, vocês vejam que há uma ação, e é neste tempo que nós estamos vivendo, uma ação que ela atinge as pessoas que não são seladas, que eu lembro que eu falei dos 144 mil selados. Ela atinge as pessoas que não são seladas por Deus, né? Não tem o selo, a marca, a mente de Cristo, elas não são seladas por Deus, ela atinge essas pessoas, e essas pessoas vivem uma grande aflição. Irmãos, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação agora, mas vocês sabem que há muitas pessoas que vivem isto hoje. A depressão. Pode ser, você pode dar este nome, mas existem várias outras coisas. Eu não estou querendo dizer uma ou outra, mas eu estou dizendo, nós estamos vivendo numa época onde as pessoas elas estão com problemas seríssimos e são aflitivos demais, e as pessoas muitas vezes elas não conseguem se livrar dessa situação. Mas enfim, sexta trombeta. Na sexta trombeta eu tenho a seguinte informação: 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates, eles são liberados. E estes anjos que estavam presos no rio Eufrates, eles convocam uma multidão de demônios, de 200 milhões de demônios. Pense num negócio desse. E eles têm uma missão. E olha só, 200 milhões, um exército de 200 milhões. E neste momento aqui, aquilo que vinha sendo parcial já começa a caminhar para um avançozinho. Agora 1/3 da humanidade ela morre. 1/3 da humanidade morre. Aqui, entre a sexta e a sétima, eu tenho um livro selado que é comido por João. Ou seja, ele tem um livro, ele vê um anjo com um livro, e João já quer dar as informações que ele tinha ouvido ali. O Senhor disse: não, esse não. Isso que você acabou de tomar conhecimento não é para ser dito.
Você sela esse livro e você come esse livro. E aí é aquele livro que ele diz que quando ele coloca na boca, Tem gosto de mel. ele é doce como mel, mas quando ele engole é amargo, certo? Então eu tenho essa informação depois da sexta trombeta, tenho as duas testemunhas e tenho aqui uma referência onde as pessoas, mesmo passando por tudo isso, elas não se arrependem. É uma coisa impressionante, né? Sétima trombeta, então, eu tenho a revelação do juízo para os ímpios e a recompensa para os salvos. O reino do mundo se tornou de Deus e do seu Cristo. Inclusive nós vimos até este texto na aula passada, né? Expliquei, o reino de Deus se tornou, porque quando Jesus ele vem a primeira vez, ele diz: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está dentro de vós. E quando ele então consuma todas as coisas e que ele sobe novamente, vai para a sua igreja, ele toma, agora o reino volta a ser de Cristo e de Deus. Nós vimos isso, acho que foi na aula passada. Bom, quarta sessão, olha, Apocalipse de 12 a 14. Eu vou ter aqui sendo revelado todo este sistema maligno. Olha só, vocês estão vendo esse desenhozinho aqui? Eu quero ver quem é que vai adivinhar esse desenho perfeito que eu fiz aqui, ó. É um dragão. Isso é um dragão. Vejam só. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. E ele tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 chifres. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E o meu dragão está aqui. Olha só. Este dragão, ele é Satanás. Ele é o diabo, tá certo? Isso é o próprio texto que diz que o dragão, ele é Satanás. E este dragão, ele tem 2 aliados, que é o anticristo, que é a besta que sai do mar, e o falso profeta, que é a besta que sai da terra. E estes aliados aqui, eles têm um número também. Se você quiser saber o número da besta, que é esse conjuntinho perfeito, né, do mal, é 666. E este dragão com seus aliados, tá certo? Eles dão suporte à grande Babilônia, que é um sistema de desejos e prazeres humanos. Só vou separar aqui. Porque vejam bem, quando eu falo da besta do mar, do anticristo, é uma representação de um sistema político. Quando eu falo do falso profeta, a besta da terra, é a representação de um sistema religioso. E exatamente, a Roseli falou até, acho que outro dia vocês foram no carro, que ela falou assim: a Grande Babilônia, no passado, as pessoas queriam identificar a Grande Babilônia como se fosse a Igreja Católica, né? Nós não entendemos assim, até porque o poder religioso, né, a ação que ela voltada para a religião, ela está a cargo de quem? Do falso profeta, tá certo? Então, na verdade, você vai ver pelas características da Grande Babilônia que ela é um sistema de prazeres, de desejos humanos. E vejam bem, a pessoa muitas vezes, no sistema político, ele quer ter poder, mas no final das contas ele quer ter o quê? Ele quer ter prazer. Porque olha só, ele quer ter poder porque o poder lhe dá prazer. Porque o poder lhe satisfaz o seu ego, satisfaz, né, a sua, né, o seu sentido, o seu sentimento de importância, e ele se satisfaz com isso, isso dá prazer. Então, nós temos o sistema religioso coisa parecida também? Tem. Não temos? Pessoas que no final das contas estão querendo usar do sistema religioso porque de alguma forma aquele poder religioso dá a ele destaque, dá a ele uma colocação em ambientes que outras pessoas não têm, e no final das contas, de algum modo, isso lhe dá algum tipo de prazer, tá certo? Então, a Babilônia, que é esse sistema de prazeres, ela no fim, ela é suportada, ela está montada, ela tem as suas bases exatamente nesse tripé, nessa trindade do mal, tá certo? Na verdade, é um sistema, aqui é um sistema, e aqui nós temos aqui um sistema que já funciona, um sistema político, um sistema religioso, mas que em determinado momento ele se personifica no anticristo e se personifica no falso profeta, tá certo? O que não acontece aqui com a Grande Babilônia, ela é simplesmente um sistema,
que está sendo suportada, que ela está montada, né, nesse dragão, nesse tripé. Na quarta sessão, uma realidade espiritual do mal, uma oposição de Satanás a Cristo e a sua igreja. Isso está muito bem descrito nessa sessão de Apocalipse 12 a 14. Então vejam que eu vou começar a história de novo. Eu já não comecei a história lá atrás, mostrando a igreja, mostrando Deus. Agora eu começo a história de novo. Eu começo a história lá em Jesus. A mulher está grávida, ela está para dar à luz, e o dragão já se apresenta, né? O dragão tenta impedir o nascimento de Jesus, e há uma batalha no céu, e há a queda de Satanás. Irmãos, a queda de Satanás é exatamente neste momento. Satanás, ele não caiu, né? Às vezes as pessoas pensam que esta queda de Satanás, aqui Apocalipse se refere ao momento em que ele deixa de ter aquele acesso que ele tinha a Deus. Vocês se lembram de Jó? Jó, como é que era? Estava lá Deus, e de repente quem é que aparece ali no trono de Deus? Ali junto ao trono de Deus? Satanás. De onde você vem, Satanás? Estava dando uma passeadinha, estava ali, né, rodeando a terra e tal. Mas agora, olha só, ao mesmo tempo que ele está na terra, ele pode se apresentar ao Senhor no céu. E a partir de um determinado momento, o Senhor fala, aqui no livro, que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Satanás, ele cai, ele não tem mais acesso. Agora o que ele tem que fazer é somente aqui na terra. Então eu tenho o início da história, a mulher vestida do sol, o dragão cai, ele vem e ele tenta impedir o nascimento, não consegue, e ele passa então a perseguir a descendência. A Roseli falou aqui na semana passada, não foi? Foi semana passada? Que ela falou exatamente a descendência. Olha, o Senhor falou lá para a serpente: você vai ferir o calcanhar, mas você será ferido na cabeça. Então nós temos aqui a perseguição, né, que ela é a perseguição da igreja, inicia a perseguição à descendência da mulher, que é exatamente a igreja. O dragão e seus aliados, eu tenho nesse trecho a explicação, né, que eu já passei para vocês. Tem os selados de Deus, Deus sela os seus escolhidos na testa, são 144 mil. Tenho aqui o anúncio de 3 anjos, são 3 proclamações, eles estão anunciando. Um anjo, 3 anjos anunciam. O primeiro anuncia a proclamação do Evangelho. O segundo vai proclamar a queda da Babilônia. E o terceiro é uma advertência. Quem adora a besta e quem admite a sua marca vai passar por tormentos. E no final, eu tenho aqui, neste trecho, a colheita da terra, o fim da terra e juízo, e os ímpios sendo esmagados. Então vocês percebam, por exemplo, eu tenho aqui uma seção dentro do livro, que está bem aqui, entre 12 a 14, mais ou menos na metade do livro, onde eu tenho toda a história. E a ênfase aqui eu posso, né, descolar, eu posso dizer que ela é diferente da ênfase que foi dada na primeira sessão. E é a ênfase que vai ser dada, por exemplo, na próxima sessão que eu vou passar aqui agora para vocês. Agora, a quinta sessão, Apocalipse 15 a 16, que são as 7 taças da ira de Deus. O que acontece nas 7 taças da ira de Deus? Se nas trombetas, na sessão onde eu tenho as trombetas, que é a primeira sessão, Apocalipse 1 a 3, segunda sessão, Apocalipse de 4 a 7, a terceira sessão, que é a sessão das trombetas, que é Apocalipse de 8 a 11. Então, o que eu tenho no Apocalipse de 8 a 11 é o seguinte: uma degradação proporcional, parcial. E aqui nas taças eu tenho já a destruição chegando ao seu fim. E o que eu tenho então nesse pedacinho aqui, onde eu conto, dou ênfase a esta destruição final? Eu tenho a primeira taça, onde são apresentadas doenças incuráveis e doloridas nos marcados por Satanás. A segunda taça eu tenho mostrando o colapso da vida marinha. Aqui já não é uma destruição parcial, ela é um colapso absoluto. A terceira taça eu tenho o colapso da água potável, da vida aquática. Se nas trombetas era parcial, aqui ela é total. A quarta taça, um colapso do clima, onde o sol já está queimando com um fogo, ou seja, já chegou numa situação insustentável. A quinta taça,
onde eu tenho um colapso dos sistemas político e religioso, porque eu tenho uma referência aqui ao trono da besta sendo atingido, que é onde depois eu vou ver agora na próxima sessão como é que eles são condenados e que chegam ao fim. Mas aqui eu já estou mostrando, aqui nessa sessãozinha, em 2 capítulos eu estou mostrando já que vai chegar ao fim. A sexta taça, eu tenho aqui o colapso econômico e a revolta generalizada das pessoas. Aqui ó, o rio Eufrates seca totalmente, e por conta dessa revolta que se cria a partir desse colapso, que eu posso dizer que seria no sistema econômico e produtivo, esse colapso no sistema produtivo, ele vai de algum modo gerar uma revolta tal, e Satanás ele vai reunir todas as nações para uma peleja final, que aqui é chamada da Batalha do Armagedon. Todos os reis da terra se voltam contra aquilo que Deus representa. E a sétima taça, onde eu vou mostrar então o fim da terra e os elementos se desfazendo, as cidades se dividindo, desmoronando, o céu sendo abalado. E agora, nós estamos chegando no final, tem então a sexta sessão, que eu vou falar aqui em Apocalipse 17 a 19, olha aqui, está vendo o dragão com 7 cabeças e 10 chifres aqui? A mulher aqui, ó, a grande Babilônia aqui, ó, montada com uma taça de ouro, né? Mas eu vou mostrar aqui agora, o Senhor vai revelar que este sistema vai chegar ao fim. A Jezabel. A Jezabel? Olha só. Então eu tenho aqui a revelação de quem é a grande Babilônia, a prostituta, que está sobre o mar, que entorpece a todos com seu vinho, reis e habitantes da terra, e inclusive os santos. Que ela está sustentada por um sistema político e religioso, né? Ela está montada na besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela tem também o apoio do sistema econômico, porque ela é rica, ela financia os prazeres e as práticas repugnantes da terra. Ela atinge também os santos, porque diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Você sabe por que ela está embriagada com o sangue dos santos? Porque tem muita gente que já aceitou Jesus, que já confessou Jesus como seu Salvador e se deixou levar pelo sistema de prazeres do mundo. Tá certo? Ó, tá assim. Alerta aos santos, eu tenho um alerta aos santos, sai dela, povo meu. Tá vendo aqui? Não está dizendo para sair de uma religião. Olha, esse sistema que está te seduzindo, você tem que deixá-lo. Você tem que romper com ele. Não participe dos seus pecados. E este sistema vai entrar em colapso, o sistema político, religioso, de prazeres humanos, ele não vai subsistir. A grande Babilônia, ela opera desde o início, mas também terá o seu fim. Alguém tem dúvida de que no tempo de Jesus, o sistema da grande Babilônia já estava operando? Já, ora. Pois se o Império Romano viviam com base nos prazeres. As 7 colinas, inclusive, é uma referência ao local, né? A Roma, né? E tudo mais. Nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente. No final das contas, aqui em Apocalipse 17 a 19, que é a sexta sessão, eu tenho a vinda de Jesus. Eu tenho juízo sobre a grande Babilônia, juízo sobre o anticristo, sobre o falso profeta, e tenho 2 banquetes. Um do Cordeiro, a referência a um banquete que acontece no céu, que é as bodas do Cordeiro, e a um banquete que acontece na terra, que é exatamente a mortandade dos ímpios, que acontece na segunda vinda de Jesus. E agora, caminhando aqui para o final, eu tenho aqui a sétima sessão, que é um panorama. Eu vou ter logo no início um apontamento da vinda de Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma referência à queda e à prisão, que na verdade é uma contenção de Satanás por 1000 anos, para que ele não engane as nações. Então logo no início você vai ter a seguinte informação, que Satanás ele é atado, ele é preso por correntes, para que ele não engane as nações. Ele não fica absolutamente sem ação, ele tem a ação limitada. Ele não pode mais enganar as nações como ele fazia no Antigo Testamento, onde você tinha simplesmente apenas a nação de Israel que servia ao Senhor. E as outras nações? Alguma outra nação servia ao Senhor? Não, por conta de uma ação de Satanás. E agora? Agora todas as nações podem servir ao Senhor? Podem ter acesso? Você tem notícias do Evangelho nos lugares mais difíceis da terra ou não tem? Você tem notícia da igreja instalada na Rússia, você tem notícia da igreja instalada em países de maioria muçulmana,
Então todas as nações agora têm acesso, porque quando o Cavaleiro Branco sai, vencendo para vencer, ele sai com o anúncio do Evangelho, e é a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então agora o Evangelho ele vai se espalhar. Então, quando Satanás ele cai neste momento em que Jesus vem à Terra, no momento em que Satanás cai, ele é preso por 1000 anos, que é um tempo grande, que é exatamente esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Não é literal, como vocês têm que dar uma olhadinha na aula que eu falei sobre os números e sobre as representações, para entender isso. Mas então eu tenho este período milenar onde Satanás está contido. E ele começa quando? Ele começa quando Jesus vem à Terra. Então eu tenho aqui, logo no início do capítulo 20, uma referência à vinda de Jesus, a expansão do Evangelho, a história de igreja, a perseguição, o martírio dos santos, o clamor das almas, que já está mostrando exatamente que a igreja foi perseguida. Também, mas faz sentido mesmo, porque Jesus, quando foi à cruz, não pisou na cabeça de Satanás? Exatamente. Faz sentido mesmo. Eu só não estou dando os detalhes agora, porque depois nós vamos passar, agora, a partir da próxima aula, vamos passar capítulo a capítulo. Mas aqui, irmãos, não se preocupem, porque eu só estou dando um panorama, tá certo? Eu tenho aqui então a expansão do Evangelho, o martírio dos santos. Eu tenho uma referência à grande tribulação. Ao final de 1000 anos, Satanás ele é liberado para com seus aliados enganar as nações, que é exatamente onde entra a intensificação da tribulação, que é mais conhecida como grande tribulação. E neste momento aqui eu tenho a segunda vinda de Jesus, o fim da terra, a primeira ressurreição e o arrebatamento. Tudo isso está informado aqui nesta última sessão. Então eu estou mostrando para vocês o seguinte: eu estou na última sessão, na última parte. E na última parte eu tenho informações desde a primeira vinda até a segunda vinda, até o final. E o fim de Satanás, se os 3 aliados, os 2 aliados, mais o sistema de Babilônia, a informação da queda deles está ali no capítulo 19, na sessão anterior. Agora não, aqui eu já tenho a informação, eles caem no mesmo momento, mas eles são, numa hora a ênfase é em um, e na outra hora a ênfase é em outro. Aqui eu tenho a informação sobre Satanás sendo lançado no lago de fogo. Vem o juízo final, trono branco, julgamento inescapável, segunda ressurreição e a segunda morte, que eu vou explicar. E a história da igreja e sua vitória, novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Passei, assim de um modo rápido, todo o Apocalipse para vocês. Os principais acontecimentos do livro do Apocalipse eu passei para vocês hoje, mas de um modo panorâmico. A partir da próxima aula, não vou nem gravar mais, tá certo? Nós vamos começar a estudar capítulo por capítulo. Então, até a próxima.